Vamos abrir Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura tu não o cercaste de sebe e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos, abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2 agora, versículo 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Versículo 2. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse: Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Amém. Uma leitura um pouco grande, mas a gente entender o contexto que está acontecendo aqui. Irmão, esse é o momento da prova. Esse é o momento da prova onde Deus aposta todas as fichas em nós. É meio até ridículo falar assim, né? Que Deus não está apostando nada, mas Satanás se apresenta diante de Deus. Não me pergunte como, nem quando, de que forma, porque no céu não entra pecado. Se não foi no céu, se foi numa região celestial em algum lugar. A Bíblia diz que os anjos, os filhos de Deus, em alguns momentos tratados aqui, nesse caso aqui os anjos, se apresentam diante de Deus para prestar conta das suas obras, porque são espíritos ministradores que cuidam dos santos na terra, da igreja, e Satanás se apresenta no meio deles. E você percebe que quando os anjos chegam diante de Deus, Satanás chega no meio deles. E Deus pergunta para Satanás: De onde vem, Satanás? E Satanás diz: De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele está desocupado. Está desocupado e ao mesmo tempo está fazendo muita coisa errada. Estou passeando, estou rodeando a terra e estou fazendo as minhas coisas. E aí Deus, irmão, ele dá uma cutucadinha no demônio. Diz: Você tem visto o meu servo Jó? Tem tanta gente na terra, irmão. Nos dias de Jó havia tantos homens e mulheres. E Deus pergunta para Satanás: Você tem visto o meu servo Jó? Satanás conhecia Jó, irmão. Conhecia muito bem a vida de Jó. Conhecia com muita propriedade a vida de Jó. Só não conhecia o seu coração e a sua integridade. E Deus pergunta para ele: Tem visto o meu servo Jó? E o Senhor, além de incitar Satanás com essa pergunta, ainda declara quem Jó é diante de Satanás. O próprio Criador traz um relato de um homem sobre a terra que tem integridade interior abundante no seu coração. E Deus, de certa maneira, cutuca a cobra, irmão. Já viu a pessoa cutucando a cobra? E a cobra dá o bote. E Deus cutuca a cobra contra Jó.
E Deus pergunta: você tem visto ele? Não, tenho visto ele sim. Ele é um homem reto, ele é um homem íntegro, e é um homem que se desvia do mal. Ou seja, a retidão faz parte do seu caráter, a integridade faz parte do seu caráter, e na prática da vida ele se desvia das coisas erradas. Ele foge da aparência do mal, ele não tem contato com o mal. O seu coração está voltado para a integridade. E quando nós falamos de integridade, nós olhamos para a integridade e olhamos para a corrupção, que é o seu oposto. A integridade é algo que está no interior do homem, não fala de algo externo, é algo interior. Quando nós falamos de reputação, sim, reputação é algo do exterior. Quando você vê a pessoa, sua prática de vida, sua reputação diante da sociedade, agora a sua integridade está dentro. É aquilo que a leva numa sinceridade, uma fidelidade com Deus, seja em qualquer âmbito da sua vida, em qualquer espaço. Se ela está diante de pessoas ou não, se ela está diante de circunstâncias ou não, se ela está diante de tentações ou não, de pecado ou não, de situações adversas ou não, a sua integridade não é abalada. Se ela tem oportunidade de pecar contra Deus, mesmo sozinho ou sozinha em um lugar longe de pessoas, ela não faz, ele não faz, porque ela é uma pessoa, ele ou ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa reta no seu caráter, teme ao Senhor. Eu me lembro de José quando estava no Egito, jovem, adolescente, irmão, os hormônios à flor da pele, explodindo. A mulher de Potifar, uma mulher egípcia. As mulheres egípcias, elas eram mulheres que se vestiam bem, eram mulheres bonitas. E aquela mulher foi para agarrar José, um jovem novo, na flor da idade, e ela quis se deitar com José. José, ainda jovem, temente a Deus, íntegro diante de Deus, ele se recusou a deitar-se com aquela mulher. Então, nós sabemos da história que por conta disso, ela lança uma calúnia dizendo que José tinha tentado forçado, sendo que foi ao contrário, e José acaba indo preso. Mas quando ela tenta insistentemente a se deitar com José, disse: jamais eu faria isso, jamais eu pecaria contra o meu Deus, e jamais eu também pecaria contra o meu Senhor. Isso mostra o que? A integridade do seu coração e a sua fidelidade a Deus. Nós vivemos num contexto, irmão, de muita corrupção. Infelizmente, a nossa pátria, não é só a nossa pátria, a humanidade é corrupta. O homem é corrupto por natureza. Mas quando nós vemos o Brasil, a gente vê uma pátria corrupta. O Brasil, começando pelos políticos, até o mais simples cidadão é corrupto. E quando nós olhamos para a corrupção generalizada, e quando você vê alguns homens e mulheres íntegros que se destacam na sociedade, faz uma diferença muito grande. Jó, dentro do seu contexto, da sua sociedade naquele tempo, era um homem rico, um homem sábio e um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio da convicção celestial. Ele se desviava do mal. Jó, ele fez um concerto com seus olhos, ele mesmo disse, de não colocar os seus olhos em coisas que não deveriam. Ele colocou o seu coração no lugar correto diante da presença de Deus. E agora nós vemos uma cena acontecer no mundo espiritual, onde Satanás se apresenta diante de Deus e Deus faz uma pergunta: você tem visto Jó? Por que ele não perguntou: você tem visto Davi? Você tem visto Abraão? Você tem visto Moisés? Na época de cada um, mas Deus pergunta: você tem visto Jó? Homem reto, íntegro e que se desvia do mal. E Satanás, irmão, não fica contente com isso, porque Deus está elogiando um homem. O texto diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Você acha que Jó teme o Senhor em vão? Não, porventura não cercaste de bens, o Senhor dá tudo para ele, a sua casa, tudo quanto tem, as obras nas suas mãos, o Senhor abençoa ele, o seu gado tem aumentado sobre a terra. Mas estende a sua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O propósito do diabo, irmão, é fazer com que eu e você venhamos blasfemar a Deus, blasfemar diante da face de Deus, blasfemar o Senhor. Mas o Senhor disse para ele: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Olha Deus dizendo: vai lá, Satanás, toca em tudo que Jó tem. Pode tirar a riqueza dele,
pode tirar o dinheiro dele, pode tirar a fama dele, pode tirar a glória dele, pode tirar tudo que ele tem. E o diabo vai e faz, irmão. Os filhos morrem, o gado morre, tudo morre, irmão. Só fica ele e a esposa. O diabo acaba com as coisas de Jó. O próprio inimigo levanta os caldeus, levanta os povos vizinhos. Vem fogo do céu, vem vento, derruba a casa, os filhos morrem, acaba com tudo. É um desastre total. O Jó fica na ruína. E aí ele começa a entrar em crise. Mas não por causa das coisas, porque ele quer entender o que está acontecendo com ele. Afinal de contas, ele é um homem reto, íntegro, temente, que se desvia do mal, teme a Deus. O diabo, não contente, irmão, rodia um pouco mais, destrói a vida de Jó e volta diante de Deus. E mais uma vez Deus pergunta para ele: você tem visto meu servo Jó? Homem reto, fiel, íntegro, que se desvia do mal. Irmão, Jó já está na ruína. Jó já está sem nada. Já perdeu filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Todos morreram. Perdeu casa, perdeu carro, perdeu gado. Carro não tinha, né? Perdeu gado, perdeu ovelha, perdeu boi, perdeu tudo. Os servos morreram. Estava na ruína. E Deus pergunta: tem visto o meu servo Jó? Você está vendo ele agora? Você viu ele antes, não viu? Ele rico, ele poderoso, ele cheio de fama, cheio de tudo. Agora você está vendo ele agora? Estou vendo, ele continua íntegro, continua. Ele continua do mesmo jeito, ele não mudou. A vida dele mudou, ele não tem mais o que ele tinha, mas ele continua como ele é. Ele é o mesmo, ele não mudou. Vamos ler o texto lá, irmão. Jó 2:1. E vindo outro dia, essa é a segunda vez que Satanás vem, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, interessante que é Deus, irmão, que instiga. É Deus que está colocando todas as fichas em Jó. Você vai entender onde Deus quer chegar nessa noite para você. Então o Senhor disse a Satanás, o verso 2, versículo 2 de Jó 2. De onde vens? Mais uma vez Deus pergunta, e Satanás responde da mesma forma. E respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. O que Deus está dizendo aqui? Você está vendo o que você fez? Você me incitou contra Jó, eu deixei você tentar ele, eu deixei você provar ele, você acabou com tudo que ele tinha, mas ele continua lá na sua integridade. Olha lá, Deus disse: é um homem reto, íntegro e temente, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, a sua integridade. Esse é o seu tesouro maior, é o seu valor maior. Não é o carro que você tirou dele, não é a casa que você tirou dele, nem os filhos que você tirou dele. O mais precioso você não conseguiu tirar dele. Que isso faz parte do seu caráter, faz parte da sua vida com Deus. Deus estava dizendo para ele: o homem que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. O diabo tocou na vida de Jó, irmão, sem causa. A única causa foi a permissão de Deus. Deus permitiu, porque Deus queria mostrar que ainda existe homem que serve a Deus. Ainda existe homem, quando eu falo homem eu quero falar de forma genérica, homem e mulher, tá? Ainda existe homem que serve ao Senhor, que anda com sinceridade, com integridade diante do Senhor. Independente, irmão, das perdas, das provas, das lutas. Há uns que dizem: não, o crente não pode ficar doente, o crente não pode perder, o crente não pode... Irmão, Deus não está preocupado com coisas, não. Não estou dizendo que Deus não se preocupa com as nossas vidas. Deus nos abençoa, abre porta, Ele move a nosso respeito. Mas Deus está olhando para a integridade agora do coração de Jó. É o que Deus está falando conosco nessa noite. E a minha pergunta, querido, como o Espírito Santo falou comigo, Ele perguntou para mim, eu estou perguntando para você, porque nós estamos vivendo em um tempo de recomeço. E Deus me levou a esse texto de maneira muito forte. Você ainda retém a sua integridade?
Esse tempo todo que nós passamos, tudo que nós passamos, todas as dificuldades que nós passamos, tantas coisas que nos tentaram parar, fazer desistir, tantas palavras de desânimo, tantas pessoas que viraram as costas, as pessoas que abandonaram. Havia muitos motivos para fracassarmos, para deixarmos tudo. A pergunta é nessa noite: ainda retens a tua sinceridade? Porque se eu estou olhando para homens, se eu estou olhando para coisas, se eu estou olhando para momentos, então, irmão, eu vou ficar para trás. Mas se eu estou com os meus olhos fitos em Jesus, se eu estou olhando para o Cordeiro de Deus, se eu confio no sangue que foi derramado na cruz, se eu confio no Espírito Santo que está comigo para viver uma vida nova todo dia, então, irmão, eu tenho um motivo para me alegrar. Então a integridade permanece fiel no meu coração para viver o propósito de Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar com medo do inimigo? Sim, porque o momento era terrível, o momento era difícil. E quando Deus vai a Gideão, Deus pergunta para ele, Deus afirma para ele: homem valoroso, você é um homem valoroso, você é uma bênção, em outras palavras. Eu conheço o seu coração, eu estou vendo que você tem pouca força, mas você não larga a minha palavra, você não volta atrás, você continua, você insiste. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dor, mesmo diante do suposto fracasso, você continua. Aí Gideão disse: Senhor, mas como assim você está falando isso? Mas olha aí o jeito que eu estou, olha a situação que eu estou vivendo. Como assim? Como? Não tem nada a ver. Mas Deus faz ele ver, irmão, ele contemplar o que ele não consegue contemplar por causa do seu problema, da sua dor. E a vida de Israel muda por causa de Gideão, aquele que estava malhando o trigo no lagar, no lugar de pisar as uvas, escondido do inimigo. Mas ele estava voltado, comprometido com o trigo. O trigo é palavra. Quando nós estamos comprometidos com a palavra de Deus, irmãos, Deus sempre vai dar uma resposta. Quando nós estamos comprometidos com o propósito de Deus, Deus sempre vai dar uma direção. Quando nós estamos na integridade da palavra do Senhor, Ele sempre vai abrir uma porta. Deus é fiel, amado. Deus é fiel. Satanás vem mais uma vez diante de Deus. E aí Satanás não fica contente com tudo isso, irmão. Porque afinal de contas, arrancar as coisas dele não vai mudar nada nele. Arrancar as coisas dela não muda nada. Porque ela não está adorando coisas, não está servindo coisas, não está rendido a coisas, e nem a dinheiro, nem a condição, status quo humano. Ele não está preocupado com a sua posição social, ele não está preocupado com isso. Ele está muito preocupado em preservar a sua integridade, a sua vida no Senhor. Esse é o mais principal. Esse é o principal. Satanás não contente, então Satanás respondeu ao Senhor, o verso 4, e diz: pele por pele, tudo quanto o homem tem, te dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe os ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Você percebe como que o inimigo é? Tirou tudo o que Jó tinha. Jó continuou firme, irmão, firme no propósito. Tirou tudo, ficou zero. A conta do banco zerou, irmão. O gerente do banco virou a cara para ele: você tem conta nesse banco aqui, não? Você não. Satanás vai diante de Deus. Deus de novo dá uma cutucadinha na cobra. E Deus fala: olha, você me incitou contra ele. Você viu que você tirou tudo e ele continua do mesmo jeito, porque as coisas não roubam ele de mim. Irmão, será que coisas têm nos roubado de Deus? Será que pessoas têm nos roubado de Deus? Será que dinheiro, será que posição, convicção, amizade tem nos roubado de Deus? Nada dessas coisas tirou Deus de Jó, e nem Jó de Deus. Satanás então pede autorização de Deus para tocar na sua pele. Agora é pessoal, irmão. Agora é pessoal. Ah, tudo bem, tocou nas coisas, perdeu tudo que tinha, mas agora é pessoal. Agora o negócio ficou pessoal. Agora deixa eu tocar nele. Vamos ver
se ele não blasfema contra ti. Vamos ver se ele não sai da posição de integridade para um lugar de blasfêmia. Vamos ver se ele não sai da posição de integridade e vai para um lugar de maldição. Vamos ver se ele não te amaldiçoa, Deus, agora. Porque agora, se eu tocar na carne dele, vai doer. E agora ele vai deixar a integridade de lado e vai blasfemar. Ele vai amaldiçoar. E Deus diz, vai, pode tocar. Só que preserva a sua vida. Deus permite, irmão, e o diabo vai e toca. Coloca uma chaga. Nós lemos aqui a partir do versículo 8 do capítulo 2, que diz assim, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. A Bíblia diz que ele ficou sobre a cinza se coçando com um caquinho que sobrou da telha da sua casa. E a sua mulher vendo aquela situação, porque ela passou por tudo também, irmão. Perdeu os filhos, perdeu a condição que tinha, perdeu a casa, perdeu tudo. O mesmo que Jó sentiu, ela sentiu. Só que o problema é que no coração de Jó havia integridade, no coração dela havia impiedade. E quando Jó reconhece que tudo vem de Deus e que tudo está no controle de Deus, mesmo que foi o diabo que tocou, mas nada ele faz se Deus não permitir, tudo está no domínio do eterno, a mulher vem questionar. E a mulher faz uma pergunta, irmão. Assim como Deus afirmou isso para Satanás, a mulher de Jó pergunta para ele, depois de tudo isso, você ainda continua fiel? Depois de toda a vergonha, depois de todo o fracasso, depois de toda a perda, depois de toda a prova, tentação e luta, você ainda continua fiel? Você ainda retém a sua integridade? Você ainda retém a sua sinceridade? Será que há motivos para isso? Vale a pena tudo isso? E aí vem uma pergunta, e aí vem uma resposta de Jó, irmão, que a igreja moderna não responde, que o evangelho falso, filosófico de hoje, moderno, não responde, porque tudo é triunfalismo. Vem uma resposta da boca de Jó que muitas pessoas desconhecem ou não querem aceitar, porque Jó disse para ela, porém ele disse, como fala qualquer doida, fala tu. Como uma louca você fala, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Porque tudo está no controle dele, tudo está no domínio dele. Mas a Bíblia diz que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, porque as nossas palavras constroem e as nossas palavras destroem. As nossas palavras abençoam e as nossas palavras amaldiçoam. Jó não levanta a sua palavra contra Deus. Ele não culpa a mulher, ele não culpa o diabo, ele não culpa Deus. Ele olha para si. Irmão, o que aconteceu no Éden quando Adão e Eva caem em pecado? Eva come do fruto da árvore. E Deus vai cobrar quem? Deus cobra Adão, irmão. Ele chegou, onde é que você estava? O que você estava fazendo? Sua mulher foi aí, pegou, e você não ouviu, não falou nada. Vocês sabiam que não podia, ela foi, caiu na bobeira e pegou e comeu. E você estava fazendo o que, Adão? Você estava onde? Que você não viu isso? Aí, e agora? Como que fica toda essa situação agora? Aí Adão disse assim, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ela que fez. Irmão, esse é um problema crônico da humanidade. Amado, sabe por que muita gente não muda de vida? Porque não assume os seus erros. Sabe por que muitos não mudam a vida diante do evangelho? Porque não assumem os seus erros. Adão disse, só foi ela. Foi ela que pegou, não foi eu não. Depois eu comi também, mas foi ela. Cara, assume o seu erro, assume você que é o cabeça. Se a casa caiu, a culpa foi sua. Assume tudo. Não, foi eu mesmo, eu fui negligente. A casa caiu, a culpa é minha. É bonito isso, irmão, diante de Deus. Está sobre quem a responsabilidade? Assume a responsabilidade. Jó não culpou a mulher, irmão. Jó não culpou Deus nem Satanás. Não. Alguma coisa aconteceu comigo. Certamente eu fiz alguma coisa errada. Mas ele não fez, viu, irmão? Porque Deus disse para ele, olha, ainda que você fez tudo isso aí, diabo, sem causa. Jó era íntegro, reto e temente, se desviava do mal.
Sobre ele veio tudo isso, veio tentação e veio provação. Tudo junto, irmão. Tentação e provação, porque você sabe que é uma diferença. A tentação não vem de Deus. Do Senhor vem as provas, as permissões de prova, mas o diabo é que nos tenta, e sobre ele veio tentação e provação no mesmo tempo. Foi tentado e provado no fogo, mas a sua sinceridade estava retida no seu coração. Jó não negou a Deus e não blasfemou contra o nome do Senhor. Ele continuou fiel diante da prova que ele passou, diante da aposta que Deus fez nele, se posso dizer assim. Deus apostou tudo, irmão, em Jó. Talvez não é a palavra correta em dizer aposta, tá? Porque talvez você pode entender como um jogo, não é isso. Deus confiou plenamente naquele homem. Como que pode, irmão? Um homem que também é pecador, porque Jó era pecador, ele não era sem pecado, era um homem mortal. Mas Deus confiou porque Deus conhecia o seu interior. E ele sabia que Jó não o negaria. E Deus provou para Satanás que ainda existem homens fiéis na terra que não mudam diante de Deus por causa de circunstâncias, momentos circunstanciais, de coisas, de problemas, de lutas e provas. Jó foi essa pessoa que viveu no centro da vontade de Deus. E nessa noite, como reflexão para mim e para você, porque nós estamos falando de integridade, ainda retens a tua integridade? É uma pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite. E aí nós olhamos para quem? Você olha para sua mulher, irmão. Você olha para o seu marido, seu filho. Não, você olha para você. Você olha para dentro de você. Porque a pergunta é pessoal. O toque de Satanás em Jó foi pessoal. A briga foi pessoal. O inimigo, irmão, não aceitou isso não. Como é que pode? Esse cara não vai se render? Esse cara não vai pecar não, hein? Será que ele não vai abrir a boca não? Ele não vai blasfemar? Falar, Deus, e aí? Você não vai fazer nada? Olha o que está acontecendo comigo. Não, também não vou mais para a igreja não, porque olha só, eu vou para a igreja, as coisas começam a piorar. Eu vou servir a Deus, começa a vir um monte de bomba, um monte de coisa, e não vai dar para ficar assim. Mas Satanás, irmão, ficou endemoniado. Ele já é um demônio, né? Você, como é que pode? Tira tudo dele, ele continua. Toca nele, ele continua. Não adianta tirar a vida dele, porque se tirar a vida dele, ele vai para o céu e ainda fica junto com Deus. Irmão, que integridade é essa? Que integridade é essa que quando você está no particular, ninguém está te vendo, você continua íntegro? Que integridade é essa quando você pode tomar decisão que te favorece, mas você precisa mentir, ninguém vai saber e você não faz, porque você teme a Deus e é fiel ao Senhor? Integridade está muito relacionado com fidelidade, porque integridade fala de quem é reto, de quem não tem desvio de conduta diante de Deus, de que não muda o seu caráter diante de circunstâncias ou de propostas, ou mesmo quando a sua carne é tocada, mesmo quando a sua própria vida é afligida, não muda, continua fiel diante de Deus. E muitas pessoas não entendem porque a pessoa é daquele jeito, e nem o diabo entende, irmão, porque a pessoa é daquele jeito, porque ele está acostumado a ver crente blasfemar, está acostumado a ver cristão, até cristão mesmo, na hora da prova, ficar reclamando, murmurando. Está acostumado a ver aqueles que dizem ser fiel a Deus, na hora que passam pela crise, blasfemarem contra Deus, reclamarem contra Deus, fazerem mimimi, irmão, querer voltar atrás, querer pular do barco, sair fora e ir embora. Ele está acostumado a ver isso, mas quando ele encontra uns por aí, irmão, como Jó, que não arreda o pé da presença de Deus, que não muda por causa de circunstâncias, que não para na caminhada, irmão, o diabo fica bem endemoniado por causa disso. Eu falo assim, não pode, como é que pode? Eu usei todo o meu poder contra ele, eu fiz tudo o que eu podia, eu não pude tirar a vida, mas eu fiz tudo o que eu podia. Ele ficou lá se coçando, ele ficou se ardendo, ele ficou mal, ele ficou arruinado, mas ele continua adorando a Deus, ele continua servindo a Deus, ele continua grato a Deus, ela continua junto com o Senhor. Como que pode? E aí o próprio Deus vai dizer, você tem visto que ela é íntegro, é reto, que ainda existe integridade no seu coração e não são circunstâncias que vão mudar isso. Qual é a nossa resposta nessa noite com relação a isso, amados? A nossa resposta diante de Deus. Você sabia que o cristianismo que nós vivemos
o Evangelho. Vou falar cristianismo porque, como dizer cristianismo como religião, como dizemos o catolicismo, o islamismo, o hinduísmo, o cristianismo. Cristianismo como religião. O cristianismo exige de mim e de você a maior integridade, porque o cristianismo é a religião da integridade. Eu não gosto dessa palavra religião, que dá uma ideia assim de religiosidade, mas para a gente entender que o cristianismo, viver o Evangelho em Cristo, é a religião da integridade. Não existe outra como essa. E você percebe que Jesus pegou a lei que estava na pedra e jogou para dentro do nosso coração. Eu não vivo o Evangelho fora, eu vivo dentro. Mas as minhas ações, elas vão repercutir o que está dentro. Não adianta eu querer viver fora e não ter dentro. E tem muita gente assim, querendo viver uma coisa externa, uma lei externa, uma religião externa. E Deus nos chamou para viver algo interior, a lei do Espírito. É claro que isso vai se demonstrar na prática da vida. Agora, a integridade que nós devemos reter precisa ser tão abundante como Jó, que circunstância nenhuma vai mudar a nossa vida. Que situação nenhuma vai mudar a nossa vida. Porque integridade fala de retidão, de inteireza, fala de imparcialidade, inocência diante de Deus. E essas coisas, irmão, está em falta em muitos. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Que você olhe para você mesmo. Para você mesmo. Não culpe o outro pelos erros, pelos fracassos, pelas decisões. Olhe para você mesmo e reconheça. Porque o nosso maior problema é esse. Muitas vezes é olhar para o outro e apontar um outro. Não deu certo por causa disso. Não deu certo porque a porta não foi aberta. Não deu certo porque Deus não respondeu. Não deu certo porque Deus não quis. Irmão, nessa vida de tentação e provação que a humanidade passa, que eu e você passamos, Deus fala da nossa integridade. Que você possa, com base naquilo que você ouviu da palavra de Deus essa noite, a integridade, sobre a vida de Jó, que tinha uma convicção tão poderosa em Deus, que disse no final da sua vida, no final daqueles dias tensos de prova e de tentação, que disse: eu sei que meu Redentor vive. Porque alguém de integridade que conhece a Deus pode dizer assim: eu sei que meu Redentor vive, eu sei. Estou passando por essa prova agora, estou passando por essa dor agora, estou passando por essa dificuldade agora, por essa escassez agora, por essa enfermidade agora, mas eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei. Que você possa dizer isso nessa noite, amém? Você ainda retém a sua integridade? Olhe para o seu coração, feche os teus olhos. Você ainda retém a sua sinceridade? Eu vou perguntando, querido, você vai falando com Deus. Deixa o Espírito Santo ministrar em você nessa noite. Você ainda retém a sua integridade diante de Deus? Você ainda retém a sua fé, a sua espiritualidade no Senhor? Você ainda retém a sua sinceridade com o Espírito Santo? Essa é a pergunta que Ele te faz nessa noite, que Ele me faz nessa noite, que Ele está nos fazendo hoje. O Senhor está perguntando sobre isso para você. Ele é o teu Pai, querido. Ele olha para o seu coração nessa noite. Ele olha para a sua alma nessa noite. Os olhos de amor, os olhos de fogo, as chamas gloriosas estão nessa noite olhando para o nosso interior, porque esse é o lugar da integridade, esse é o lugar das decisões, das escolhas, é onde os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Abre o teu coração a Ele nessa noite. Que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento nessa noite, assim como Jesus abriu os olhos de Bartimeu naquele dia. Possa abrir os teus olhos espirituais, você possa compreender a dimensão do Espírito para a sua vida, saber que a integridade é aquilo que agrada ao coração de Deus e que te faz vencedor na terra, diante do diabo,
das circunstâncias, das provas, das lutas, das dores, das afrontas, das calúnias. Este é o temor a Deus. Este é o temor ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. Nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Te adoramos por essa noite, pela oportunidade de poder te servir e te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do